Olá pessoal, mais um vídeo no canal, mais um vídeo de pós-jogo, porque eu não vou conseguir fazer a live, mas eu não poderia deixar de gravar um vídeo após essa partida terrível do Flamengo, assim eu posso definir, uma partida vergonhosa da equipe rubro-negra diante do Corinthians na Arena Neoquímica. Por mais que tenha sido um jogo fora de casa, na casa do adversário, um clima um clima entre aspas de comemoração para o time e para o torcedor corintiano, porque hoje é aniversário do Corinthians. Inclusive, parabéns à instituição Corinthians e parabéns também à instituição Corinthians pela vitória em cima do Flamengo, soube aproveitar um adversário extremamente frágil. A verdade é essa. A atuação do Flamengo hoje contra o Corinthians, eu repito, eu venho falando isso aqui, eu entendo o Flamengo com muitos desfalques, eu entendo que o Flamengo ainda está jogando 3 competições, entendo isso tudo, mas eu não acho aceitável o nível de atuação do Flamengo nesse domingo diante do Corinthians. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui de pós-jogo, a gente vai falar também, cobrar o Tite, quero saber a opinião de vocês, enfim, muita coisa para a gente abordar no vídeo de agora, mas antes, tem também assunto David Washington, jogador que pertence ao Chelsea, estão dizendo que pode vir para o Flamengo, a gente também vai falar sobre isso aqui no canal. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais, conto com a sua colaboração. Apesar do Flamengo, eu espero que você me ajude. Eu sei que o momento do Flamengo não é bom, mas eu não tenho nada a ver com isso. Continua se inscrevendo no canal, continua compartilhando os vídeos, porque isso me ajuda demais. Vamos lá? É o seguinte, galera, repito, o que eu falei na introdução do vídeo aí. Não tem como o torcedor rubro-negro aceitar esse nível de atuação no Flamengo diante do Corinthians. Foi na casa do adversário, aniversário do Corinthians, jogadores animados, torcida lotando a Arena Neoquímica, a torcida do Corinthians sempre apoia o time, mas mesmo assim, mesmo com muitos desfalques, o Flamengo não pode ter o nível de atuação. E quando eu falo nível de atuação, vamos lá, uma palavra, competitividade. Eles não estavam competindo. O Corinthians parecia que estava jogando uma final de Libertadores e o Flamengo parecia que estava estreando na temporada, num campeonato carioca. A verdade é essa. Em nenhum momento o Flamengo demonstrou vontade de ganhar a partida. Muito pelo contrário. O Flamengo mostrou o porquê não merece ganhar o título do Campeonato Brasileiro nesse momento. Não merece. Não vem sendo um time regular e com atuações de uma equipe que esteja brigando pelo troféu da competição. Vamos lá. Setor do meio de campo, uma várzea, uma bagunça, sem organização alguma. A todo momento os jogadores ficavam trocando de função e até mesmo de posição. Leia-se Luiz Araújo e Gerson. O Tite não definiu qual seria a função desses dois jogadores. A todo momento ele trocava esses dois atletas de função, de posição. O setor defensivo hoje do Flamengo foi uma mãe. Os 2 gols do Corinthians. O primeiro gol do Corinthians, tudo bem, teve a falha individual do Davi Luiz, mas a forma como o Corinthians fez o gol, o Davi Luiz falha, a bola passa por ele, ele falha, o Davi Luiz corre atrás do jogador, que eu não lembro qual é o jogador do Corinthians agora que fez a jogada, beleza, ele consegue chegar até o jogador com a bola, o jogador adversário com a bola, ele leva um drible, depois esse jogador do Corinthians que dá o drible no Davi Luiz consegue cruzar na cabeça do Thales Magno sozinho, e mais um gol de cabeça sofrido pelo Flamengo na temporada. Aí o Tite me vai na entrevista coletiva colocar a culpa em calendário. Isso não é culpa do calendário, Tite. Isso é culpa do seu treinamento. Se você está treinando os jogadores para não sofrerem gols de cabeça, não vem dando certo. E aí eu tive que ver o seu filho, que também é seu auxiliar, o Matheus Bach, dizer numa entrevista coletiva que o Flamengo vem evoluindo nesse quesito, que não é um bicho de 7 cabeças. Como não, Matheus Bach? Isso é covardia com o torcedor. É chamar o torcedor de otário. É dizer, entre linhas, ou em outras palavras, torcedor, você não entende de futebol. Vocês estão de sacanagem, né? Como é que está evoluindo? O Flamengo todo jogo toma um gol desse jeito.
jogada aérea e um gol de cabeça. O Thales Magno sozinho na área. E vocês vêm me falar que isso não é um bicho de 7 cabeças? É um bicho de 70 cabeças, Matheus Bach. Assustador. Aí ainda no primeiro tempo o Flamengo conseguiu achar um gol. A verdade é essa. Varela cruzou, bateu na mão do Martins, dentro da área, para mim pênalti. Marcado de maneira correta pela arbitragem, depois da checagem no VAR. Pedro bateu, fez seu 30º gol na temporada. Inclusive o Pedro voltou sem ritmo, o que é normal, depois de alguns jogos longe dos gramados por conta de uma lesão muscular. Teve que ser substituído no segundo tempo o Carlinhos, que eu repito, adoro a história do Carlinhos, adoro a forma como ele deu a volta por cima na vida. Tem um lado pessoal dele, mas não tem futebol para vestir a camisa do Flamengo. E para piorar, o Marcos Braz e o Bruno Spindel conseguiram a lambança de dar 3 anos de contrato para esse jogador. Entendo a contratação dele, naquela ocasião não sabia qual seria o desfecho da situação no Gabigol, mas 3 anos de contrato, isso é um absurdo, cara, para um jogador que obviamente não vai ser utilizado ano que vem. Se fechasse um contrato até dezembro para ele, ele já seria um sonho para ele. Aí no segundo tempo, o Tite fez algumas substituições. Davi Luiz, que fez uma péssima partida, para mim o pior em campo com a camisa do Flamengo, se não foi o pior em campo no jogo. Saiu, inclusive, relatando dores musculares, mais um problema físico no Flamengo. Já falei em outros vídeos, não vou ficar aqui criticando preparação física, departamento médico. Quem sou eu para dizer isso? Eu não tenho capacidade para isso, não posso fazer isso. Eu só acho que algum profissional deveria vir a público explicar. Não quer dar entrevista coletiva? Faz um pronunciamento, explica. Não para nós jornalistas, mas é para os torcedores. Porque não é normal isso que vem acontecendo no Flamengo, apesar do calendário terrível que tem o futebol brasileiro. E aí, mais um gol. Romero fez um gol nas costas do Davi Luiz antes dele ser substituído. O Flamengo fez uma partida horrível. Horrível. Um jogo péssimo. O Corinthians também jogou mal, a verdade é essa. Mas no Corinthians já se espera isso. O Corinthians está na zona de rebaixamento, gente. Desesperado. Desesperado. Hoje eu vi pessoas da imprensa paulista dizendo que se o Corinthians ganhasse, seria zebra, mesmo o Flamengo muito desfalcado. Pois é, a zebra aconteceu graças à atuação do Flamengo, comandado por Tite, e o Tite precisa ser cobrado. Ah, tá em 3 posições. E daí? O Tite tem a obrigação de fazer o time jogar melhor do que vem jogando. Mesmo com muitos desfalques. Estreia do Alcaraz, entrou no segundo tempo. Não tem nem como eu avaliar o Alcaraz, gente. Pelo amor de Deus, se vai dar certo, se não vai. Calma, é muito cedo. Muito cedo mesmo. Para finalizar nosso vídeo, David Washington, atacante, cria do Santos, pertence ao Chelsea. Muita gente me perguntando isso, se ele pode pintar no Flamengo. Eu não sei de onde surgiu isso, eu vou ser bem sincero. Mas, como o Twitter está fora do ar, eu tenho acesso a poucas informações de quem publica as notícias. Não tem como eu ficar entrando no Instagram de todo mundo e no YouTube de todo mundo para ver quem publicou isso. Então fica aí o crédito a alguém que falou isso, se foi a imprensa internacional, mas é um jogador que pertence ao Chelsea, cria do Santos. Ele está no sub-21 do Chelsea, fez 3 jogos pelo time profissional do Chelsea. Pelo que me relataram no lado do jogador, leia-se, um dos empresários, 0 chance de acontecer. Eu perguntei, Flamengo consultou? A resposta não veio, pelo menos até a gravação desse vídeo. Mas até esse momento não tem negociação ou possibilidade do David Washington pintar no Flamengo, até porque a janela de transferência teria que ser tudo feito agora, nessa segunda-feira, porque fecha agora, dia 2 de setembro, que no caso é amanhã. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado, na medida do possível. Estou muito preocupado com o Flamengo, a verdade é essa, muito preocupado mesmo. Agora tem um período de data FIFA, os jogadores, Pedro, por exemplo, vai se apresentar à seleção brasileira, espero que volte 100%, mas eu, se eu pudesse definir meu sentimento em relação ao Flamengo, preocupação. Preocupação. Essa derrota
para o Corinthians na Arena Neoquímica, não pela derrota, cara. O Corinthians é um time enorme, respeito muito o Corinthians, mas a forma como o Flamengo perdeu. A forma como o Flamengo perdeu, jogadores cansados, desgastados, novamente demonstrando um desgaste físico bem maior que o adversário, que também está jogando 3 competições. O Corinthians está jogando Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. E o Corinthians estava melhor preparado fisicamente que o Flamengo. Mas é isso, preocupação. Assim eu defino o meu sentimento em relação ao Flamengo. Meu Deus do céu! Olá, meus amigos. Vocês estão sentindo o cheiro? Estão sentindo o fedor? Não, não é o Brasileirão que morreu pro Flamengo, que já está fedendo, não. Vai feder agora, já, né? Porque acabou, vamos falar com todas as letras, acabou o Brasileirão pro Flamengo. O que está fedendo há muito tempo, e tem gente que parece que vive com um pregador no nariz, é o trabalho do Tite. O que dizer do trabalho do Tite depois desse jogo de hoje? Eu estou muito curioso para ver os isentões, a turma da flanelinha, a turma que defende o Tite incondicionalmente, porque ainda o considera um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Estou muito curioso para ver o que eles vão falar hoje. Vamos lá. Vamos ver o time do Flamengo que foi a campo hoje. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas. Pulgar, Léo Ortiz e Gerson. Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. É um time ruim. É um time pior do que esse Corinthians, que luta desesperadamente contra o rebaixamento, que ainda está ameaçadíssimo de rebaixamento, apesar da vitória de hoje, que o tira momentaneamente do Z4. Me diga em sã consciência, esse time que o Flamengo botou em campo hoje é pior do que esse time do Corinthians, que tem como único jogador, que se pode chamar de bom, o Garro, o Rodrigo Garro, que o Flamengo nunca, em momento nenhum, pensou nele. O Flamengo precisando de um jogador como esse para o meio-campo, para revezar com a Arrascaeta, o Rodrigo Garro nunca esteve em nenhuma tentativa de contratação do Flamengo. Pois o Rodrigo Garro destruiu o time do Flamengo hoje. O time do Flamengo hoje deu nojo, num alto termo, com todo respeito aos jogadores que estavam em campo. Porque, insisto, a culpa maior não é deles. Você vê um Botafogo e Fortaleza jogarem com a intensidade que jogaram ontem. O Botafogo do Arthur Jorge, vertical, sempre, 2, 3 passos já está no ataque. Não tem bola para o lado, não tem bola para trás. É bola para frente. É assim que se joga futebol. Mas do time do Flamengo é uma maneira de jogar asquerosa. Asquerosa. E dizem que se inspira no trabalho do Guardiola. Alguém vê o time do Guardiola jogar dessa maneira fedorenta? Toca para o lado, toca para trás. Toca para o lado, toca para trás. Toca para o goleiro, pum, chutão para frente. É isso o Flamengo hoje, gente. É isso, sem tirar nem pôr. O Garro hoje jogou com uma liberdade assustadora. Enquanto o Gerson, cada vez que recebia uma bola, tinha 2, 3 em torno dele, e se ele passava pelo primeiro, levava uma porrada do segundo, o Garro recebeu 90% das bolas do Corinthians completamente livre. Completamente livre. Que porra de esquema é esse que o Tite está montando, gente? Ou seria melhor dizer que não está montando? Vou repetir, o trabalho do Tite é fedorento. Não há outro termo para definir. Eu fico imaginando hoje como é que estão os isentões. Aqueles que não torcem pelo Flamengo, mas saem nas redes sociais, nos canais de YouTube, nos programas da televisão, a dizer, não, o trabalho do Tite é muito bom. A torcida do Flamengo está mal acostumada. O Flamengo está vivo nas 3 competições. O trabalho do Tite é muito bom. Esses caras não veem o Flamengo jogar. Teve gente que teve coragem, eu vou repetir, coragem de elogiar
a vitória do Flamengo por 1-0 naquele dia com gol de cabeça do Bruno Henrique. Em que o Flamengo não jogou porra nenhuma. Não, mas soube se defender bem. Alguém tem coragem de dizer que o Flamengo sabe se defender bem? O Flamengo tomou mais um gol de bola aérea hoje. O Flamengo ia tomando um gol de cabeça do Matheus Bidu, completamente livre nas costas do Varela. Como sempre aparece alguém completamente livre nas costas do Ayrton Lucas. Como dizer que essa defesa é bem armada? Como dizer que o trabalho do Tite é bem feito? Tanto na defesa e principalmente no meio-campo e no ataque. Não adianta, você pode botar, nesse time, jogando dessa forma, você pode botar Messi e Cristiano Ronaldo juntos, que não vão jogar merda nenhuma. Porque o trabalho do Tite é ridículo. É ridículo. E a argumentação de que está vivo em 3 competições é mais ridícula ainda. Parece que os caras não veem o Flamengo jogar, gente. O Flamengo se classificou em 2º lugar num grupo ridículo da Libertadores. Em 2º lugar. E depois se classificou na Bacia das Almas, em La Paz, contra o Bolívar, perdendo por 1-0. Como se classificou aos peidos contra o Palmeiras por 1-0. Primeiro jogo no Maracanã, sim, foi bom. Mas o segundo foi ridículo. O Flamengo tem sido salvo pelo Rossi, que hoje não conseguiu fazer milagre. As 2 bolas que foram bem colocadas para dentro entraram. Porque a defesa do Flamengo não marca ninguém. Gente, o que foi o Davi Luiz hoje? Esse sim, individualmente. Não dá mais o Davi Luiz, que teve até um bom início de temporada. Ele agora parece que, e além de tudo, estourou o músculo. Aí o que faz o Tite? O Tite tem um zagueiro, que, se não me engano, estava no banco hoje, vou até dar uma olhada aqui. No X não dá para ver, mas eu tenho quase certeza que o Cleiton estava no banco hoje. E ele vai e bota o Alan e tira o Léo Ortiz do meio-campo. Puta que pariu, gente. Puta que pariu, não tem outra palavra para dizer que não seja essa. Ele escala mal, ele treina mal, ele substitui pior. Gente, o que é o Tite? Me fala, o que é o Tite? Fala aí, pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar agora sobre o Flamengo, que aceitou a venda de mais um atleta, mas ainda não conseguiu negociá-lo. Eu me refiro a Matheus Gonçalves, atacante de 18 anos de idade, revelado na base, que quase foi em definitivo para o Bragantino. Não houve acordo entre as partes e pintou uma outra proposta agora da Europa. O Rio Ave está disposto a pagar 5 milhões de euros por 50% dos direitos. O Fla manteria 50%, imaginando uma valorização do atleta no futebol português e uma venda ainda melhor. O grande problema é que o Matheus Gonçalves não curtiu a proposta e tem feito uma série de exigências. O Flamengo tenta convencê-lo de que o projeto é legal, de que esse contrato de 5 anos em Portugal pode lhe valer bastante visibilidade. Resta saber como é que essa história termina, com a lembrança de que a janela em Portugal se encerra nesse domingo. Se não houver um acordo nas próximas horas, o Matheus não poderá se transferir para Portugal. A gente acompanha essa história e conta para vocês. Flamengo que enfrenta o Corinthians na tarde desse domingo, defendendo um ótimo retrospecto. O Flamengo, mesmo na condição de visitante, tem mais vitória do que o Corinthians nos últimos confrontos desses times em São Paulo. São 5 vitórias em 10 jogos. Tá próximo da nossa saída do... pode fechar aí, entra mais ninguém não, Munir. A gente está próximo da nossa saída do estádio, tá? A gente vai ter um máximo aqui de 15 minutos de coletiva. Cada um tem direito a uma pergunta dentro desse tempo, perguntas repetidas. Vou passar para a próxima pergunta, ok? Então, perguntas. Boa noite, Tite. Boa noite, Fábio. Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Não tem como a gente não comentar sobre a questão dos jogadores lesionados. Hoje foi mais um caso, dessa vez o Varela,
O que está acontecendo? É difícil a gente explicar, a gente sabe que tem a questão do calendário, mas tem times que jogaram muito mais que o Flamengo nesse ano, né, em quantidade de jogos, né? Estou falando. Enfim, o que está acontecendo? Se vocês puderem falar um pouco sobre isso, especialmente o Fábio, porque não é uma situação normal. A gente já viu o Flamengo com o calendário muito pior em outras situações e não estava do jeito que está. E a gente quer saber o que está acontecendo com essa grande quantidade de lesionados. Obrigado. Boa noite. O primeiro que a gente tem esse tempo todo, mas vai ter as respostas devidamente dadas a vocês com o devido tempo e com a devida, digamos assim, clareza para passar. A gente não vai atropelar as situações todas. Isso é um fenômeno que tem ocorrido no mundo todo. Isso não é só no Flamengo. Isso, você tem times do Campeonato Brasileiro aí com 12 atletas no DM. Você tem o Botafogo, que teve um atleta machucado ontem, posterior de coxa, logo no início da partida, com 3 minutos. Hoje, aqui no Corinthians mesmo, tivemos um jogador com 4, 5 minutos machucado no início da partida, posterior de coxa também. Um outro saiu no segundo tempo, eu não sei se foi lesionado ou não, mas com a mão no posterior da coxa. Então, não é um fenômeno exclusivamente do Flamengo. É um fenômeno mundial. Ano passado, em novembro do ano passado, saiu uma reportagem na revista Mirror da Inglaterra que na rodada da Premier League, 30 jogadores não iriam atuar pelos seus times porque estavam com lesões no posterior de coxa. Foram as 3 que nós fomos acometidos, né? Gabriel, Pedro e Nico, uma lesão muito pequena, e o Pedro, que já voltou. Então, esses 4 que nos assustaram mais, e foi concentrado. Isso dá a imagem que parece que está tudo errado. Não, não está. Nós estamos bem equilibrados, sabemos o que estamos fazendo. E essas lesões, elas vão continuar ocorrendo. Eu sempre disse a vocês, no primeiro semestre eu vim com o Tite também participar de uma coletiva, que as lesões iriam ocorrer. Não tem como fugir. E por quê? Porque o futebol está mais intenso. Existem artigos científicos provando isso. Tem um até da Premier League que acompanhou 7 temporadas consecutivas. Temporada 2006, 2007 até a temporada 2012, 2013. O volume, quer dizer, a distância percorrida foi exatamente a mesma, com uma diferença de 2%, em torno de 10 quilômetros, 10 mil metros. Mas sabe o que aumentou? O número de piques, 85%. A distância percorrida em alta velocidade, acima de 20 km por hora, entre 20 e 25 para arredondar, 30%. A distância em sprint, ou seja, acima de 25 km por hora, 35%. Então o futebol mudou. E nós enfrentamos, não só nós, como outras equipes também enfrentaram, vamos ser realistas e falar a verdade, 13 jogos consecutivos agora, nesse período congestionado, pós-final da Copa América, com decisões duras, com viagens longas. Uma viagem para La Paz, jogar na altitude, é muito difícil. Quem esteve aqui em La Paz, só para eu saber? É duro lá, não é? Imagine jogar lá. E uma decisão, não é só jogar, é uma decisão que valeu uma classificação e nós saímos classificados. Então o futebol ficou mais intenso. Se você quiser, eu te passo, depois eu vou passar para o Vinícius, essa reportagem do Mirror, que mostra, né, o que vem acontecendo. Quer ver outro fato? Esse ano e ano passado, o acréscimo dos jogos aumentou, não aumentou? Todo mundo reparou. Hoje nós tivemos 18 minutos de acréscimo. Só o Gerson, nesses 13 jogos consecutivos, jogou 14 jogos e meio. Quer dizer, ele jogou quase um jogo e meio a mais por causa dos acréscimos. E olha que no jogo contra o São Paulo ele entrou só no segundo tempo. E no jogo do Botafogo ele jogou somente o primeiro tempo. Estou falando do Gerson, que é o atleta com mais minutagem nesse período congestionado do Flamengo. Então, eu quero fornecer para vocês explicações e estou à disposição de vocês sempre. A lesão do Arrascaeta foi uma lesão de adutor. Ninguém esperava. E nenhum exame detectou a possibilidade de vir a ter a lesão ou não. Até porque isso é muito difícil. Você prever uma lesão, não existe na literatura científica nada que nos mostre que você consegue prever a lesão. Você tenta atenuar, mas prever ou prevenir também é muito difícil. E, volto a dizer, não é uma realidade só nossa. É uma realidade de muitos clubes no Brasil
Eu sei que tem DMs de clube que estão no Campeonato Brasileiro com 12 atletas, com 9, 10 atletas, outros com 6, e é sazonal. Esse intervalo que nós vamos ter agora, com certeza, vai nos dar um tempo de nós nos reequilibrarmos, recuperarmos esses atletas, porque você sai desse período congestionado. Então, nós não vamos ter mais 13 jogos consecutivos. Nós vamos ter, provavelmente, 8 jogos consecutivos. E depois, se tudo der certo, e nós conseguimos avançar nas próximas competições, mais 8 jogos consecutivos. Tite, boa noite, tudo bem? João Neves, Dimensão Esportiva. Dos últimos 10 jogos, o Flamengo tomou gol em 8 deles. E o destaque das suas equipes, no geral, era ter uma defesa sólida. Principalmente a bola aérea é um destaque que vem afetando muito a defesa do Flamengo. Vocês têm trabalhado algum de posicionamento diferente, algo mais voltado para isso? Precisa ter um foco maior nesse sistema defensivo, principalmente em bola aérea? Obrigado. Nós temos que procurar equilíbrio. As minhas equipes, elas são equilibradas, elas não primam por uma ou outra situação. E outro, se eu sou um técnico, se eu me autodenominasse camaleão. Por quê? Porque eu não posso fazer aquilo que eu imagino ser o melhor, eu tenho que me adaptar àquilo que as equipes têm. E se pegar a minha história, ela tem um 3-5-2 com o Grêmio, ela tem 4-4-2 com o Caxias, ela tem 4-2-3-1, ela tem 4-1-4-1, e ela tem... Por quê? Porque eu tenho que me adaptar, essa é a minha função. E dentro desses aspectos também, equilibrá-la, de uma forma ou de outra, inclusive de bola parada ou de bolas aéreas. Hoje de bola parada, não de novo bem, mas de bola aérea, mas ela teve um cruzamento, que ela teve a qualidade do adversário, que o atacante do lado contrário, no caso o Tales, teve a condição de fazer o gol. Isso é uma jogada construída, não foi uma jogada de falha. E aí tu tem que olhar os dois aspectos, né? Tite, Fábio, boa noite. Fábio, você trouxe a informação publicada no The Mirror, mas o Flamengo, mesmo com todas as justificativas, tem cansado, mas tem perdido fisicamente no segundo tempo para equipes que até jogaram mais partidas na temporada para o rubro-negro, né? E a gente recorda, retomando do Campeonato Carioca, por exemplo, até com a justificativa de que tinha que entrosar o time, que tinha que botar o time para jogar junto, né? Não rodou o elenco naquela possibilidade. Até que ponto, né, o Flamengo está sofrendo hoje, né? São esses fatores, e até que ponto talvez tenha sido uma falha de planejamento para poder chegar nesse período da temporada melhor fisicamente ou mais resistente fisicamente? A temporada do Campeonato Carioca acabou em abril, é isso? Não, com certeza não foi. Eu te dou certeza que esse não foi o fato de ter alguns jogos que a performance física pode ter influenciado. Né? Com certeza não, porque isso aconteceu de janeiro, final de janeiro, fevereiro e abril, março e abril, então com certeza não. O que eu posso lhe afirmar é que a sequência de jogos agora, desses 13 jogos consecutivos, com esses jogos decisivos contra equipes de altíssimo nível, como foi o Palmeiras, por exemplo, 3 jogos consecutivos contra eles, jogando também em condições adversas para nós, que é o gramado sintético. Tudo isso vem a influenciar. Mas eu, sinceramente, não vejo tantos jogos assim. Nós temos um desequilíbrio físico no final das partidas. Foi assim contra o Botafogo? Acredito que sim. Contra o Botafogo nós tivemos um decréscimo físico assim, eu estou aqui para assumir, é a minha função, tá? Nós tivemos esse decréscimo, mas porque estamos jogando, muitas vezes nós jogamos contra equipes que têm um dia a mais de descanso do que nós. Foram várias vezes que nós jogamos quinta e domingo e a equipe adversária jogou quarta, ou que nós jogamos quarta e sábado e a equipe jogou na terça por vezes. Teve uma situação do próprio Bragantino que nós saímos vitoriosos, que a equipe do Bragantino jogou na terça e nós jogamos na quinta, com a viagem ainda para a Bolívia. E nós saímos vitoriosos, mas eu não preciso me vangloriar que não foi física a vitória, foi sempre num contexto geral. Nós sempre trabalhamos num contexto geral, né? Então, eu só queria deixar claro que muitas vezes nós tivemos desvantagem em termos de descanso em relação aos adversários. Eles têm um dia mais de descanso que a gente. Mas, com certeza, o Campeonato Carioca não teve um erro de planejamento, não. Tu vê como é contextual. O nível do Campeonato Carioca para a gente enfrentar é diferente do nível técnico do Campeonato Brasileiro.
E a gente tem que contextualizar isso tudo. Senão fica assim, ó, ganhou, tá bom, perdeu, não tá. E aí eu me valho de, se deixar com que o calendário determine aquilo que tem que fazer, nós temos que vir aqui, tomar as decisões, vocês têm que criticar ou elogiar, ter uma capacidade de analisar ou não, de entender ou não, normal, faz parte do jogo. Apenas informações que elas não sejam verdadeiras, isso eu cobro muito. Então, quando a primeira pergunta que aconteceu, ela veio e disse assim, jogos iguais, cuidado que tempos de recuperação são diferentes, viagens são diferentes. Nós jogamos Bolívia, e aí chegamos às 6 horas da manhã, cheguei em casa às 8 da manhã, para jogar no domingo contra o Bragantino. Quinta, sexta, sábado, domingo. Jogou no domingo. Segunda, terça, quarta, vai jogar contra o Bahia, um jogo decisivo. 6 dias, 3 jogos, com 2 viagens. Então, só para a gente entender e compreender que não é assim, ó, jogou um número de jogos tal, mas calma, qual é o tempo de recuperação, qual é a viagem que teve, eu vou trazer mais. E aí eu vou fazer a minha observação, eu gostaria que o Corinthians tivesse jogado com o time inteiro contra o Juventude. Porque ele ia vir aqui com uma intensidade muito menor. Mas não dá para fazer as duas. Aquilo que nós sofremos, ele teve e fez. E fez. E fez. Que era a prioridade nossa. Uhum, exato. Ganhamos a Guanabara e o Carioca com... É pouco para o Flamengo, é pouco, mas estabelecemos como prioridade e nos orgulhamos, eu me orgulho disso. Mas a construção desse trabalho todo. Nós pegamos 2 decisivas na altitude, em 13 jogos nessa sequência todos. Queríamos estar melhor, queríamos ter vencido hoje? Sim, claro que sim. Poderia ter jogado melhor taticamente, poderia ter jogado melhor mentalmente, poderia ter jogado melhor fisicamente, poderia ter jogado... Poderia. Sim, nós não estamos isentando dessa situação. Mas aí a gente conseguiu, na altitude, classificar. Contra o Palmeiras, classificar. E são jogos que se perdeu lá, mas ganhou 2-0 e jogou muito no primeiro jogo. E contra o Bolívar, ganhou um jogo, foi 2-0 e o tempo todo. Só para o torcedor entender que a gente não está se isentando. Nós temos que tomar pau e ficar quieto. Pelo menos aqui vim aqui externar as ideias, né, e buscar com que elas sejam analisadas nesse contexto. E o Corinthians também. Na derrota, vou fazer... E na estratégia que ele foi para trazer um time que não fosse completo lá, ele deixou um time fresh para jogar no jogo que era mais importante dela. Nós fizemos isso contra o Botafogo, era muito difícil. Como é que tu vai fazer contra o Botafogo? Porque nós tínhamos outro jogo. Me dói na alma. 6 jogadores eu peguei antes, e disse assim, ó, vai jogar 13 no primeiro tempo e 13 no segundo. Vou passar aquilo que a direção toda, o Bruno sabe, o Diogo sabe. Porque passo para eles. O que nós fizemos? O que vão fazer? Pô, os caras estão demolidos. Vamos jogar com 3 e vão fazer 3 substituições. Né? Aí eu planejei, ó, metade do tempo Arrasca, metade do tempo Nico. Foi seguindo e o Nico não recuperava. O Arrascaeta nos chamou e falou assim, ó, deixa que eu jogo mais tempo, né, para notar, eu estou bem e vou jogar mais. Ele machucou com 8 minutos. Sim. Só Luiz com o Gerson, a mesma coisa. Foi para o jogo, aí não dá. Só para entender que não é uma máquina que eu pego assim, ó, eu não pego, digito e vai. Não é assim. Nós temos aqui esse outro lado, a coisa que compreender tudo isso e respeitar quando a crítica vem, quando o resultado não vem, ele faz parte. Mas também faz parte do jogo de saber que nós tomamos decisões e estudamos para que esse contexto todo venha. E as decisões são colegiadas, né? Não é uma decisão, não é uma pessoa só. Nós discutimos e muito. Não vai até a história fisicamente, é sempre um contexto, é físico, técnico, tático e emocional. Esses 4 fatores determinam. Sem dúvida. Você está tomando pau agora por causa da física, mas não é, ela é o conjunto, Fábio, nós sabemos disso, cara.
Boa noite, Tite. Boa noite, Cidão Marinho da Litoral News. Em cima disso que você falou, essa queda de produção da equipe, na visão da comissão como um todo, se deve a outros aspectos também, além dessa parte física, o técnico, Sim. o tático? E de que maneira, durante a data FIFA, vocês vão trabalhar? Porque, já que vai ter o espaço, teoricamente, o Flamengo tem que voltar bem melhor na volta da data FIFA. Como vocês vão trabalhar? Obrigado. Ela tem que trazer, ela tem que voltar no padrão Palmeiras, ela tem que voltar no padrão Bolívar, ela tem que voltar no padrão Bragantino, ela tem que voltar no padrão... hoje, se nós tivéssemos um pouquinho mais de lucidez na fase ofensiva, nós teríamos feito mais gols. Até o final do jogo ela estava à mercê dessa possibilidade. Então ela vai sim se recuperar para manter vai recuperar os seus atletas machucados, sim, para ter sim um padrão de atuação parecido com esses jogos com que eu citei. Sim, ela vai precisar. Tite, boa noite, Fábio. Boa noite. Tite, se a gente pega o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 3 jogos fora, 3 derrotas. Contra o São Paulo, gol no segundo tempo. Contra o Botafogo, o Flamengo tomou 3 gols no segundo tempo. Até o Fábio falou que o time sentiu a forma física. E hoje, mais uma vez, gol no segundo tempo. Mais uma vez, uma bola alta, gol de cabeça. Queria que você explicasse assim, por que o time está caindo tanto de produção, se desorganizando tanto no segundo tempo e às vezes até caindo na pilha do adversário. Então vamos pegar nesse último detalhe, desorganizando. Se desorganizar, eu associo ao número de oportunidades do adversário no segundo tempo. Eu não vi um número grande. A desorganização é igual ao adversário criar bastante. Criou bastante o Botafogo, sim. Até porque ele verticaliza e teve, sim, perfeito. Hoje, com devido respeito, não. Ele teve a efetividade. E se foi uma bola de profundidade no contra-ataque, e que ela tem um cruzamento do outro lado, montar a linha de 3, abriu do outro lado, teve a cavada do Yuri, eu acho que foi, e pegou o jogador do outro lado, do lado contrário. Então, as circunstâncias, elas te moldam. A equipe, quando ela vem com bastante modificações, ela não fica sempre com... E, às vezes, vai oscilar. Vai oscilar pelas modificações, pelas lesões, e vai oscilar porque, do outro lado, tem adversários de qualidade também. Mais 2 perguntas. Professor Fábio, boa noite. Boa noite. Vocês estavam comentando sobre o Gerson, que está com uma rotatividade altíssima, jogando muitos minutos. Ele é um dos poucos atletas que não vai ter esse descanso, porque foi convocado para a seleção brasileira. Queria entender, é o mesmo caso do Pedro também, queria entender se existe e como funciona uma troca com a comissão técnica da seleção para conseguir administrar, ter um controle de carga para que o Flamengo não seja prejudicado. Quando nós estávamos lá também, nós recebíamos dos clubes e o Flamengo já enviou a eles, à comissão técnica da seleção, todos os dados dos 2 atletas, principalmente em todo esse período congestionado. Os valores das métricas de GPS, né, se ele tem alguma reclamação. Agora o Pedro, o doutor Tanuri conversou com o doutor Rodrigo Lasmar, o doutor Rodrigo Lasmar recebeu os exames do Pedro. Então, todos os dados que eles têm dentro do Flamengo foram comunicados à CBF. Então, nós temos certeza, pela competência da comissão técnica da seleção, que eles vão estar muito bem resguardados ali. Última pergunta. Tite, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Sei que hoje você está no Flamengo, respeita a instituição, mas você volta à Neoquímica Arena pela primeira vez como adversário do Corinthians. Como que foi essa vinda aqui hoje? Qual o seu sentimento vendo o torcedor corintiano na arquibancada? Primeiro, eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Eu tenho, e a minha carreira ela tem sido pautada dessa forma. Isso não retira toda a gratidão que eu tenho pelo Corinthians. Isso não retira. E também não leva em conta os filhos da puta que eu recebi. Não, minha mãe não. Esse não. E não é, esses poucos não é da grandeza e nem da educação do torcedor corintiano. O resto faz parte, ele é do jogo, está do outro lado. Ele é a respeito, ele é vencer, ele é a necessidade. A única restrição é respeitar a minha mãe. Essa mamãezinha está lá, deixa ela quieta, me xinga, me manda eu lá onde quiser, faz o que quiser, não cuspe, não fui cuspe, não teve cusparada nenhuma, não teve. Faz parte do jogo, num grande jogo, um extraordinário jogo.
Corinthians e Flamengo é emblemático, né? Tenho orgulho de fazer parte, né? E tenho muito orgulho de estar e ter sido escolhido para ser técnico do Flamengo. E essa é a dignidade e a correção que vai me pautar, assim como me pautou ao longo da trajetória toda dentro do próprio Corinthians. O técnico Tite, do Flamengo, descreveu-se como um camaleão após a derrota para o Corinthians por 2-1 na Neoquímica Arena. Ele reconheceu a necessidade de encontrar um equilíbrio na equipe, que está se distanciando dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e viu concorrentes se aproximarem do G4. Durante a coletiva, Tite minimizou a preocupação com mais um gol sofrido em jogada aérea, destacando que foi uma jogada bem construída pelo adversário, e não um erro defensivo. Tite afirmou que sua função é adaptar-se às características do time, ressaltando que suas equipes são conhecidas pelo equilíbrio, sem priorizar uma única estratégia. Ele explicou que ao longo de sua carreira utilizou diferentes esquemas táticos, como 3-5-2 no Grêmio e 4-4-2 no Caxias, e que agora precisa ajustar o Flamengo de acordo com suas necessidades, inclusive em lances de bola parada, como foi o caso do gol sofrido contra o Corinthians. Em relação ao período da data FIFA, Tite mencionou que será crucial para recuperar jogadores lesionados e retomar o padrão de jogo visto em partidas anteriores contra Palmeiras, Bolívar e Bragantino. Ele também destacou a importância de contextualizar as dificuldades enfrentadas pelo Flamengo, apontando que o nível técnico do Campeonato Brasileiro é diferente do Campeonato Carioca e que decisões precisam ser tomadas considerando o calendário e a recuperação dos atletas. Sobre a queda de desempenho do time no segundo tempo das partidas, Tite afirmou que a desorganização está relacionada às oportunidades que o adversário cria, mas minimizou essa questão no jogo contra o Corinthians, reconhecendo a qualidade do adversário. Ao ser questionado sobre seu reencontro com a torcida do Corinthians, Tite expressou seu orgulho por estar à frente do Flamengo, mas também reafirmou sua gratidão ao clube paulista, pedindo respeito à memória de sua mãe, que foi alvo de xingamentos de uma minoria da torcida adversária. Tite finalizou a coletiva destacando que entende as críticas e pressões que envolvem o cargo, mas que segue comprometido em buscar melhorias para o Flamengo.